E amanhã, Rio Preto completa 6 meses desde que a confirmação do primeiro caso de coronavírus, veio aqui pra gente. Agora, na fase amarela do Plano São Paulo, a cidade tenta reverter os prejuízos causados pela pandemia, enquanto, junto com o mundo, espera, pela vacina que vai combater a doença. Nunca se ouviu tanto a expressão pandemia. Termo utilizado quando uma nova doença é disseminada de forma ampla em vários países e regiões. Mas o que quase ninguém fazia ideia era como um vírus poderia influenciar tanto a vida das pessoas. A minha vida mudou totalmente, Rotina, agora é de casa para o trabalho. A gente tem que passar mais álcool gel nas mãos, se cuidar mais, usar máscara. Eu moro em chácara, eu não saio, eu fico isolada na chácara. De primeiro eu passeava. Muito falta de dinheiro, A gente passa nessa cidade. Eu não posso sair de casa, porque eu tenho idade. 13 de março de 2020. Esse foi o dia que oficialmente o novo coronavírus chegou em Rio Preto com o primeiro caso confirmado da doença. Aqui foi anunciado o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus. Acabou de chegar a nosso conhecimento que teve um resultado positivo realizado pelo HB. Pois é, e foi também em março que as aulas foram suspensas e somente os serviços essenciais poderiam funcionar. Aos poucos, o número de casos começou a subir. Até 31 de abril, 91 pessoas já tinham sido confirmadas com a doença. E com elas, histórias de quem precisou lutar contra a Covid-19. Dor de cabeça, dor de garganta, coriza e aquele mal-estar que dá mesmo aquele cansaço que dá. Eu tive 10 dias de febre direto e muita falta de ar. E desde então, nessa linha do tempo, vimos a passos largos o número de casos confirmados simplesmente aumentar a cada mês. 585 somente no mês de maio. Em junho, foram registrados 1.930 casos confirmados. Mas foi no mês de julho que foi registrado o pico da doença, com 6.395 casos de Covid-19. Em 6 meses, quase 20 mil riopretenses foram confirmados com a doença e mais de 500 pessoas perderam a vida. Somente no mês de agosto foram registradas 188 mortes. Pessoas que viram a morte de perto, como o Dr. Jorge Fares, diretor do Hospital de Base, que permaneceu por mais de 40 dias internado na UTI do HB e chegou a ser entubado 2 vezes. Recuperado, ele comentou sobre os dias difíceis que passou enquanto lutava contra a doença. Um grande sofrimento, sem dúvida, principalmente para quem é médico, para quem sabe o que podia acontecer, onde claramente, além da gravidade do quadro, a morte estava próxima e tive várias complicações da doença. Foi um quadro muito grave, mas graças a Deus, graças à estrutura do hospital, a dedicação dos profissionais, eu saí. Mudanças que impactaram diretamente o sistema de saúde da cidade. Desde o começo da pandemia, os investimentos não pararam. De acordo com o secretário de Saúde, foram gastos até agora mais de 35 milhões de reais entre verbas vindas dos governos municipal, estadual e federal. O que nós fizemos foi o credenciamento dos leitos da Santa Casa, de Jaci. Foram feitos os credenciamentos junto ao Ministério da Saúde, que repassa essa verba para o financiamento desses leitos. Então, ele não é fonte 1. Já fizemos, compra de equipamentos, aumento de RH para poder, recursos humanos, para poder tocar nossos próprios serviços, e vários insumos, medicações. São mais de 300 leitos entre UTI e enfermaria destinados à Covid-19 hoje em Rio Preto. Investimentos também em pesquisas. A FAMERP, a Faculdade de Medicina e o Hospital de Base foram selecionados para participar de várias pesquisas relacionadas ao coronavírus. Além disso, o laboratório do HB foi credenciado para a realização de exames para a confirmação da doença. Um trabalho que exigiu ainda mais da equipe, que já desenvolve importantes pesquisas com um número reduzido de funcionários. E esses equipamentos que são usados para diagnóstico são equipamentos eminentemente de pesquisa.
Se o Estado não tiver investimento em pesquisa, que é a reserva que a sociedade tem, não teria como utilizar isso agora. Poderíamos estar rendendo muito mais se nós tivéssemos mais investimento. Na saúde, profissionais que trabalham dobrado. Ainda assim, novas contratações foram necessárias. No comércio, os reflexos da pandemia foram devastadores, principalmente para alguns setores. A cidade permaneceu por 4 meses na fase laranja do Plano São Paulo e há uma semana passou para a amarela, um pouco menos restritiva. Mas, de acordo com o presidente do Sincomércio, até julho deste ano, 405 empresas foram fechadas em Rio Preto desde o começo da pandemia. Nós acreditamos que a recuperação ela é lenta. É lógico que nós devemos ter uma boa recuperação, mas lentamente. Nós temos que simplesmente ter esperança, nós temos que lutar bastante para podermos manter nossas firmas abertas e também poder manter os empregos. Nós sabemos que é difícil, mas é a única forma que nós temos para poder ajudar e colaborar com o país. 6 meses de famílias que foram diretamente afetadas pela pandemia, seja financeiramente, perdendo uma pessoa querida ou até mesmo a liberdade de poder aproveitar os espaços públicos. 6 meses em que é impossível sair de casa sem o acessório principal e tão importante para a nossa segurança. 6 meses que parecem anos, mas que ainda devem perdurar por mais algum tempo. Período que necessita do empenho da população e do poder público. É muito importante ressaltar que o fato de nós estarmos diminuindo agora não significa o fim. Significa uma diminuição para o que está acontecendo agora. Não é porque eu estou cansado, você está cansado, todas as pessoas estão cansadas, que a epidemia acabou. Nós só vamos conseguir controlar essa pandemia quando nós tivermos vacina disponível. E isso não vai ocorrer esse ano ainda não.